Sejam bem-vindos aos 28 minutos mais verdes da rádio desta semana. Olá a todos! Acabámos de aterrar e temos muita coisa para conversar esta semana. Espera, aterramos? Quem é que foi viajar de avião? Então, eu isto não. é como se fosse uma espécie de... Lá porque tu foste de férias a semana passada, estás a perceber? Sabes, eu tive pessoas a dizer, estavas de t-shirt, estavas estranho, não estávamos habituados a ver de t-shirt. O sério. Mentira. Agora, mentira. como vim do trabalho, já estou mais formal. Sim, isto é só mentiras. isto é só a capa do livro. O livro lá para dentro tem muito mais que contar. Ui, toda uma divagação agora filosófica. Sim. Que não vale nada a pena. Sejam bem-vindos ao aquecimento. Obrigado, Laura. Fica sempre bem. Estás sempre aqui para apoiar. Espera, a divagação filosófica é que não vale a Sim, pena. eu sei, eu Pronto. percebi. É só para não arrebentarmos já com os assuntos desta semana. Só para hoje... assim, talk about follow-ups. Isto hoje vai ser a cascar. Um bocadinho, mais ou menos. Mas temos quando uma boa é que não notícia. é cascar? Sim, é verdade Só também. esta pergunta. É para isso Quando? que a gente existe. Sejam bem-vindos se estão do lado do YouTube, sejam bem-vindos se estão do lado da rádio. Estamos então reunidos, Hugo Belo e Laura Felício. Adoro estamos reunidos. Estamos aqui hoje reunidos. Para mais uma emissão. Esta emissão que parece ser bastante... Já prevemos, fazendo o teaser, que seja uma emissão um bocado... de cascar ou de batalha, como estávamos a dizer, muito por causa de uma das notícias que temos para conversar esta semana. Bom, isto tudo começa esta semana. Saiu primeiro uma notícia e que teve uma repercussão, nomeadamente um comentário do Sr. Ministro do Ambiente, e que nos vai levar então a falar sobre este assunto outra vez. Quem ouviu a emissão da semana passada ouviu-nos a falar, a dar uma espécie de informação, porque nem debatemos nada sobre esse assunto, que a limpeza das lamas no fundo do Rio Tejo haveria de começar em junho, segundo informações ou declarações prestadas pelo Ministro do Ambiente. Exato. E que ia tudo correr como estava planeado, e lá a tal zona que eles tomaram posse, que o Governo tomou posse administrativa e tal. Floreados, não é? Tudo é bom nesta vida. Esta semana o Ministro, a Zero, aliás, a Associação Ambientalista Zero, interpôs uma providência cautelar contra aquilo que considera ser uma ocupação ilegal do terreno onde o Governo pretende colocar as lamas que devem ser retiradas do fundo do Rio Tejo. E o Sr. Ministro do Ambiente não foi de modas. Veio dizer que que a Associação Zero se está a comportar como algumas das empresas poluidoras do Tejo. Mas então, o que é que se passa? Pronto. Isto, eu para mim acho, relativamente às declarações do Sr. Ministro, já lá vamos. Portanto, a Zero declara que a operação em causa, por isso a limpeza das lamas, implica a alteração da topografia do terreno, a destruição de vegetação e a deposição de resíduos e descarga de efluentes. Ações que são proibidas numa área protegida, como é o caso daquela zona que faz parte do Monumento Natural das Portas de Ródão. Por isso, estamos a falar da zona de Vila Velha de Ródão, aliás. Quer dizer, não ia mandar assim para o ar, não podem pôr isto aqui. A Associação considerou também que a resolução do Conselho de Ministros ignorou o facto de esta operação de tratamento de resíduos, porque no fundo é isso, estamos a retirar resíduos do rio, por isso esta ação de tratamento está obrigatoriamente sujeita a uma avaliação de impacto ambiental. E consideram ainda que não foram devidamente estudadas todas as alternativas de localização exteriores à área protegida, nomeadamente, como exemplo, os terrenos industriais da empresa Celtejo. Pronto. E dizer o quê? A providência cautelar foi interposta esta semana e entrou no tribunal, está interposta. O Ministro declarou que não se conforma que haja pessoas com responsabilidades que achem normal a existência de 30 mil metros cúbicos de matéria orgânica que estão a gastar oxigênio que é necessário à vida do rio. Mas quem é que disse que achava normal? Pois, não sei. Não, estou só... Eu também não percebo, eu também não consigo perceber o que é que... A pessoa fala em alhos, laranjas e exato, responde-me em maçãs. Porque em nenhuma ocasião a Zero se demonstra contra a retirada das lamas do fundo do Rio Tejo. Simplesmente não concorda com a zona que foi escolhida pelo Governo para depositar essas lamas. Ninguém está a dizer que, não, deixam lá estar os 30 mil metros cúbicos de lamas dentro do rio, que aquilo não está lá a fazer nada, não precisam de ser retiradas. Ninguém disse isto. Eu disse que isto ia dar polémica.
Olhem para a cara da Laura disto. Não, a mim não é assim, não me causa espécie porque simplesmente não faz sentido. Pois, eu também acho que não faz muito sentido. Perguntaram uma coisa, não perguntaram sequer, houve toda uma declaração e o comentário, essa declaração nem sequer fala sobre a declaração, fala sobre outra coisa qualquer. Pondo isto em palavras, a declaração fala em atenção, que esse terreno está numa área protegida, não pode ser assim, considerem outro. A providência cautelar. Considerem outros sítios. E ele responde: então não querem tirar isto do rio? Pois. Dude, não é a mesma coisa. É que é exatamente. Desculpe lá, Sr. Ministro, esta confiança aqui, mas dude, não é a mesma coisa. Tá? Obrigada. Portanto, é que não é. Além disso, o Sr. João Matos Fernandes reforçou ainda, dizendo que o Governo recolheu todos os pareceres necessários para fazer do terreno depósito temporário e garante que não há perigo nenhum para a área protegida. Temporário. Além disso, voltou a garantir que os resíduos serão colocados em sacos completamente isolados, que serão deixados na margem para que os sedimentos sequem, podendo depois ser depositados em aterros ou aproveitados pelos agricultores para enriquecer os solos. O Ministro referiu que o local escolhido é um antigo areeiro que não tem coberto vegetal. Pronto, eu nesta parte aqui já não... Eu quero só ver, não sei. Se procederem ao depósito nesse determinado sítio, eu quero ver então todas essas vantagens a acontecer. É porque é sempre muitas vantagens e muitas coisas que vão acontecer fantásticas, maravilhosas, e depois não há uma que aconteça. A questão da recolha de sedimentos... Eu não estou a dizer que não vai ser diferente neste caso. Eu confio em vocês, profissionais da área, que estudam as hipóteses todas, que colocam as hipóteses todas e escolhem sempre a melhor hipótese para o ambiente e para a população. Eu confio em vós. Mas o que se verifica depois é nada acontece. Nada de bom acontece. Eu acho que temos que perceber aqui... Não é preciso gaguejar. Temos que perceber aqui duas coisas. Em Portugal existe um influís histórico, ou um histórico influís de sedimentos que são retirados de um sítio e que depois desaparecem e ninguém sabe onde é que eles foram colocados. Isto é factual. E tivemos uma questão dos sedimentos aqui de uma zona da Expo que foram retirados para fazer, e aquela zona toda foi descontaminada para fazer, acho eu, um hospital ou um centro comercial, alguns ali na zona da Expo. Tivemos a questão do mapa de zonas tóxicas dos terrenos, de zonas com sedimentos tóxicos. Exato. Não corresponde ao que realmente se encontra no terreno, e por cima desse terreno está centro comercial, escola, não tenho certeza da escola. Está um hospital. E isso foi descoberto porque o hospital queria fazer como é que se chama? Um parque de estacionamento subterrâneo, e tinha de mexer nos terrenos, portanto. Mas aquilo, como são terrenos que têm resíduos tóxicos, tem uma data de restrições. E o que aconteceu foi isso: os documentos que existem a dizer onde supostamente existem as áreas tóxicas não correspondem, não bate com a realidade. Todo o sentido. Isto na altura, eu acho que até o Carlos chegou a trazer isto na altura aqui ao programa. E isto também deu aso a uma reportagem, ou isto levantou-se exatamente porque houve uma reportagem, se eu não me engano, da TVI, acho que foi da TVI ou da SIC, um deles foi exatamente sobre este assunto. Ou seja, a nossa história em termos de sedimentos, ok, que isto aqui não são sedimentos perigosos, é um facto. Still é deixar lamas e numa zona de área protegida. Portanto, a desconfiança é sempre natural. Além disso, na minha opinião, o português é um ser desconfiado por natureza. E o que acontece é que, na minha opinião, nós também devemos ser, não levados ao extremo do desconfiança, mas devemos ser... devemos ter um espírito crítico bastante aguçado. E nós estamos sempre a falar disso aqui. Vamos usar uma frase popular: gato escaldado de água fria tem medo. Percebemos isto? Eu não sei se vocês conhecem a zona de Vila Velha de Ródão, mas aquilo fica tudo ao pé uns dos outros. Fica tudo ao pé uma coisa da outra. Eu há uns anos... Desculpa, ao pé de uns dos outros... A fábrica perto da cidade, perto da zona que eu era só para esclarecer. Por isso, não são distâncias de 10, 15 km, nem nada que se pareça. Eu há uns anos fui de férias para aquela zona e a ideia era: vamos parar em Vila Velha de Ródão e durante 2 ou 3 dias vamos conhecer mais coisas ali. Num dia conheceram? Não foi num dia. A cidade de Vila Velha de Ródão, sim, mas fomos ali a zonas mais próximas, que dava para ir, passeava-se durante o dia e voltava-se à base, entre aspas, que é em Vila Velha de Ródão.
Eu sou sincero, eu só me lembrei da questão da Celtejo e da produção de papel quando começámos a ver a cidade e ver-se as chaminés. Depois abri a janela do vidro e realmente cheirava um bocadinho mal. Pronto, eu acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, isto é factual. São coisas que as pessoas no local vivenciam todos os dias. Mas o que é facto é que aquilo fica tudo muito perto. Ou seja, eu percebo estes argumentos da Zero, porque efetivamente não haveria mais nenhum lugar para depositar aqueles sedimentos para depois serem levados para um aterro. Porque mesmo que eles vão em sacos... É que mesmo que seja temporariamente... Toda a movimentação e que é necessária para... De entrada e saída de caminhões, de entrada e saída de máquinas... Zona protegida... Não haveria efetivamente nenhuma zona mais próxima e que não afetasse tanta área protegida. Agora, também há aqui uma questão que é... Quais são os custos de ter noutra zona? Pronto, exatamente. Também há essa questão. Que eu acho que essa há de ser, alegadamente, uma questão de elevada, extrema importância. Eu também não me custa acreditar que haja uma ruptura, entre aspas, alegadamente, existe ali uma ruptura entre a Celtejo e o Governo, no sentido em que, mesmo que eles tivessem conversado com a empresa no sentido de usar os seus terrenos para lá depositar as lamas, mesmo que temporariamente, também não, alegadamente, também não sei se, tendo em conta toda a especulação e toda a questão que se tem levantado relativamente àquela empresa e aquilo que tem feito no Rio, eu não duvido que eles tenham, não tendo a obrigação de o fazer, que não tenham, não é dificultado, mas que não tenham aceito. Não sei, estou a falar sem saber. Sim, não é? Estou a falar sem saber, estou a especular, especulação pura. É uma boa pura. questão que se levanta também neste sentido, que é, se as lamas são provocadas maioritariamente por essas fábricas, alegadamente, maioritariamente por essas fábricas, não digo todas, digo maioritariamente, sim. Porque é que elas não têm obrigação depois no tratamento? Pronto, é um bocado por aí. Se bem que o coloquei-me ministro... agora esta questão. Calma, é que o ministro há tempos disse que o governo agora ia suportar os custos da limpeza e assim que acabassem as investigações, se chegasse à conclusão de quem era o culpado de toda aquela situação, normal, não é? que ia ser feito o reembolso. Isso é o Nós normal, falámos não é? disso aqui. Sim, pronto. Alegadamente vai ser feito o reembolso. Acho que nunca usei tanto esta palavra na vida. Não, porque a verdade é que nós estamos aqui simplesmente a pôr a nossa opinião, não temos mais do que o que sai nas notícias como o que sai nas notícias e o que passa na nossa cabeça para conversarmos. Isto é como se estivéssemos a falar num café. A única diferença é que temos os microfones e uma câmara a filmar e a gravar aquilo que estamos a falar. É bem mais fantástico, porque em vez de serem duas cabeças, são mais cabeças a pensar. Exatamente. Por isso é que especular, às vezes usamos tanto, argumentar. Usamos tanto o alegadamente porque efetivamente não temos certezas de nada. Estamos a especular. Agora estamos a abusar nos advérbios. Alegadamente, efetivamente, maioritariamente. É tudo em mente. Hoje é o dia dos advérbios, gente. De qualquer forma, eu acho que foram declarações um bocado infelizes, porque, como a Laura já disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ninguém disse para não retirar as lamas do rio e acho que foi infeliz. Pronto. Mas pronto, há essa questão de pode ter havido uma ruptura de tal maneira entre os interesses da empresa ou a empresa e o governo que não tenham permitido aquele local ser o local temporário para a deposição de lamas. Se virarmos isto para uma situação de pessoas suficiente para, no terreno para acomodar todas as lamas, sei lá. Se nós virássemos, entre aspas, isto para uma coisa de pessoas, se eu andasse a dizer mal da Laura, vamos entrar aqui num suponhamos. Eu andava a dizer mal da Laura. Ai dele. Andava a dizer mal da Laura, e a Laura isto, e a Laura aquilo. E depois, e a Laura... É que ainda por cima ele faz-me ser celtejo, mas vai. E a Laura ficava a saber, mas não dizia nada. E depois eu ia pedir à Laura, deixa-me guardar umas coisas em tua casa. Espera aí que não é bem assim. É mais assim. Suponhamos que o Hugo é o celtejo. Está bem. Então eu sou é mais assim. O Hugo anda a fazer coisas erradas e eu vou investigá-lo e antes de provar se realmente ele é o culpado por essas coisas erradas, faz-me só aqui um favorzinho. Depois de dizer que eu podia ser... O culpado de coisas erradíssimas. Por isso, eu provavelmente não ia dizer... Não estamos aqui a atribuir culpas, não estamos a dizer se realmente aliás, o Hugo fez alguma coisa errada ou não. Estamos a virar isto de uma perspectiva empresarial, porque é a verdade. Estamos a fazer de uma perspectiva pessoal.
de advogados. Se fossem pessoas. Exato, e estamos um bocado a pensar. Eu não queria dizer advogados do diabo, mas quem as pessoas neste momento veem como diabo nesta história, Sim. não é? Sim. E estamos a tentar ver o outro lado. Basicamente é isto. Bem, Ver o não outro sei, acho que isto ainda vai... Até junho, que foi quando o Ministro do Ambiente disse que ia começar a limpeza, isto ainda vai correr muita água. Se bem que já estamos em maio. Cautelar, já. Olha, e é verdade, hoje dia 3 de maio, segundo consta, estamos a gravar dia 3 de maio, Sim. segundo consta é dia do sol. Boa. Só para saber. Energia. E está sol. E está sol. E está sol. E está sol. Não sabia, por acaso, que hoje era o dia do sol. Não, quer dizer, mas é daqueles dias também que aparece assim 300 vezes nas redes sociais e tu pensas, isto é mesmo um dia ou não? Porque é que hoje é o dia do sol e não num dos dias em que há solstício? Pois, é uma boa pergunta. Eu perguntei-me É sobre uma isto. boa pergunta. Perguntei-me, se quem tiver a resposta, por favor. Não sei, solstício de verão, solstício de inverno, podiam escolher para ser o dia do sol. Eu também não sei porque é que hoje é o dia do sol. Também não Nem sei. sabia. É uma incultura da minha parte. E uma gafe no português, mas tranquilo. Não faz mal. Ninguém. Não Vamos faz à mal. próxima. É na desportiva. Vamos à É na próxima. desportiva. A próxima notícia é uma boa notícia e é uma notícia sobre um tema que já não trazíamos aqui ao programa há algum tempo, Ai. que é abelhas. Por isso, nós falámos durante os últimos 8 anos do aquecimento verbal bastante sobre abelhas e os efeitos e o que é que andava a causar o decréscimo da população de abelhas. Falou-se em... O que foi? O que foi? Eu gostei de todo um historial nos últimos 8 mas é verdade, anos. é verdade. Bem, não sei se é nos Aquecimento últimos verbal. 8 anos, mas pelo menos nos últimos 5, sim. Pelo menos nos últimos 5, que é desde que estamos aqui na rádio. Vamos fazer Continua anos na que eu Rádio distraí. Zero este ano. Este mês, aliás. Este ano vamos fazer de certeza. Adoro. Este mês fazemos anos Isto foi na... só chamá-lo de Celtejo que ele ficou... Vamos fazer anos na rádio de presença na Rádio Zero este mês. Tenho que ver o dia. Eu acho que foi a meio de maio. Bem, Voltando a vamos abelhas. falar de abelhas. Abelhas. Isto porquê? Porque os Estados-membros da União Europeia, essa equipa fortíssima, aprovou... Fortíssimo. Por isso, os Estados-membros aprovaram a proibição do uso ao ar livre de inseticidas danosos para as abelhas. O Comitê Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal deu luz verde à proposta de restrição do uso de 3 substâncias prejudiciais para as abelhas conhecidas como neonicotinoides. Espera. 2 comentários ao que tu acabaste de dizer. Deu luz verde a começar... proposta de restrição. À Sim. proposta. Portanto, ainda não está restrito. Depois, Já lá quantas vou. vezes disseste nicotinoides Nos últimos anos. Nos últimos anos. Epá, muitas, por isso é que eu quando ia conseguias dizer palavra... com essa velocidade? Não, é que eu acho que há uma emissão perdida, algures, no blog do aquecimento É que ele verbal, lançou em assim, que foi neonicotinoides é dita muitas vezes. E eu, Que giro, neonicotinoides. neonicotinoides. E eu quando estive a Aquilo preparar a parecia um emissão... penso rápido, ele disse neonicotinoides. E eu quando estive a preparar a emissão, lembrei-me, pois é, neonicotinoides, isto é um nome muito estranho, mas eu já sei dizer isto. Enfim, portanto, voltando, eles deram luz verde à proposta para restrição. Restringir Ao 3. ar livre. 3 deles. 3 sim. deles. Ok. Portanto, estas substâncias, os neonicotinoides, são quimicamente semelhantes à nicotina e são usados para proteger as plantas dos insetos, afetando o seu sistema nervoso central, podendo causar a sua paralisia ou até a morte dos insetos. A sua utilização será agora proibida, a não ser em estufas onde não haja exposição de abelhas aos produtos. Lá está, ao ar livre. Foi aquilo que eu disse, se estavam com atenção. Eu disse o início, que a proposta era para o uso, a proibição ao ar livre destes inseticidas. Se isso forem estufas, pode ser. Ok. Ok? Nada contra. Nada contra. So far, so good. Alguns não sabem. Umas coisinhas contra, mas vá, nada contra. Quem não saiba porque é que as abelhas são tão importantes para o nosso planeta, eu Porquê? vou voltar... Vão ver 300 mil filmes que há sobre... Não, estou a brincar. Por acaso até há, Continua. mas até há uns quantos. Mas eu vou dizer porquê. As abelhas são animais importantes. A Porque vida de uma são abelha, espécies... Por exemplo, são espécies polinizadoras. E estima-se que as abelhas polinizam 1/3 de tudo aquilo que nós comemos. Captámos 1/3. O uso de pesticidas é há muito indicado como uma das principais ameaças para as abelhas, a par da perda de habitats,
das pestes, das alterações climáticas e da competição com outras espécies. Eu tenho aqui entre parênteses, foi eu que escrevi a vespa asiática, que é uma espécie invasora que Andas com medinho das vespas asiáticas. eu não ando com andas? medo de vespas asiáticas, Diz mas que que são- elas estão a fazer um buraco gigantesco nas populações de abelhas do nosso país, estão, Diz que são manhosas. e acho que existe pelo menos um ou dois apicultores que são assumidamente caçadores de vespa asiática, tipo serial killer, porque essa é uma espécie invasora e está a Não, o problema é os danificar, danos. Exato. a danificar as colmeias e acho que está mesmo a atacar as abelhas. É fantástico trazer espécies de outros sítios. Não sei para como é que elas sítios vieram cá elas não parar. fazem parte. É fantástico. Eu não sei como é que elas vieram cá parar. Mas vieram? Para A cena é concluir, essa, por vieram. isso, a proposta será formalmente aprovada por Bruxelas nas próximas semanas e entrará em vigor no final deste ano. Espera. Então, espera aí que reformulamos. Resumindo e baralhando, Não, é porque a proposta será finalmente aprovada. Quer dizer que ainda pode Formalmente. não ser aprovada Não, ou foi já apro- está mesmo foi aprovada? aprovada a proposta de restrição, foi a proposta da proibição foi aprovada. Ok, portanto, a Pelo- proibição foi pelo aprovada. Conselho, pelo Comitê, Eles fizeram uma exatamente. proposta de proibição que foi aprovada. Portanto, a proibição foi aprovada. Sim. Mas ainda não Pá, formalmente. isso agora disse, se calhar, aconselho. Eu de leis europeias não percebo. Não, mas deve um ser toda boi. a parte burocrática agora. Pronto, a parte burocrática, depois há de ser publicado e depois de ser publicado normalmente há um X tempo depois entra em vigor, que neste caso, segundo a notícia que eu vi no público, já está a apontar para o próximo ano. Ok, portanto, ainda mais um ano. Não, o final deste ano, desculpem, enganei-me. O final deste ano. É porque a Pronto, pessoa já está final. baralhada com as abelhas e as vespas e ele ainda me fala neste e no próximo ano e a pessoa fica completamente perdida. Mas pronto, resumindo, já tínhamos resumindo ainda mais. Resumo do resumo. Resumo do resumo: temos alhos e bugalhos numa notícia e temos uma coisa boa: é a verde da semana. É a verde da semana. Eu lembro-me na altura que houve bastante avanço e recuos relativamente a algumas substâncias, E alguns neonicotinoides, Agora não tinha a palavra Não estava à a ler, frente, não não estava a conseguiu ler. dizer neonicotinoides. e ouviu-se À terceira vez que vi na vida esta palavra. E ouviu-se muito também, havia estudos que falavam da rede dos telemóveis. Não, Houve nós aqui próprios já falámos da questão dos pesticidas. Nós falámos que tinha chegado ao limite eles tinham uma legislação sobre isso e tinha chegado ao limite portanto, eles fazem legislação por não sei quantos anos. Sim, X em X anos. Aliás, a proposta em relação às admissões dos pesticidas, do uso de pesticidas, é de X em X anos que é revista. E a proposta não é legislação, whatever. E tinha chegado ao limite e eles depois tinham de tomar a decisão. Lembras-te que nós falámos Sim, sobre isso aqui com o Carlos ainda? lembro-me disso, sim. Falámos sobre, chegou àquele período em que eles têm de decidir o que é que vão fazer, se vão permitir, se não vão permitir. E ficou tudo em águas de bacalhau, como nós em Portugal dizemos. E pronto, e agora finalmente há uma decisão relativamente a isso, mas entretanto já passou um ano para aí. Sem haver decisão. Porque enquanto não houvesse decisão, continuava-se a poder utilizar os pesticidas. Atenção, por agora continua, porque ainda não saiu. Não é? Pois, então só no final do ano é que Só é no final do proibida, ano. portanto só em 2019 é cá de... De qualquer forma, eu reforço que isto Desculpem. é apenas ao ar livre. Portanto, se tiverem uma estufa e quiserem arranjar umas substâncias destas para usar nas vossas... Os conselhos fantásticos de Hugo Belo. Não são conselhos fantásticos, Não, mas por acaso eu estava a pensar assim. mas podem. As Eu não pessoas- aconselho, mas podem. Mas, por exemplo, as pessoas deixam de poder usar estes pesticidas que afetam os insetos. Ou seja, ao ar livre. Neste caso, estamos a falar só de abelhas. Não, porque Ok, sim. vai afetar outros insetos. Mas estes, sim, ok, sim, vai também afetar outros, mas isto foram os pesticidas ou as substâncias que os estudos indicaram que eram os mais danosos para as abelhas. Isto é direcionado mesmo para elas. Obviamente que haverá outros insetos que sofrem dos efeitos destes pesticidas. Mas neste caso, o ator principal, salvo seja, é a abelha. Ou Mas a então isso não atriz. resolve nada. Porque quer dizer, as abelhas têm de polinizar para sobreviver. Está bem, mas estes pesticidas foram identificados como sendo os que provocavam mais danos às abelhas. Pronto, mas ajudas-me na Obviamente mesma não é que o é. fim. Onde eu queria chegar era, tu deixas de poder usar estes pesticidas, os outros insetos também vão atacar. Está bem, mas o que não existe... Eu agora não Eu estou a consigo dar pensar as agora do outro alternativas. lado. Pronto, eu estou a pensar do outro lado que é, tem de haver alternativas Haverá com de certeza. pesticidas que afetam outros insetos que são danosos,
mas que não afetam as abelhas. A agricultura biológica usa métodos alternativos para controlar as pragas dos Não insetos. precisas exaltar-te. Eu só pedi alternativas. Mas Ok? é que eu não tenho alternativas para dar porque também não achei, mas elas existem de certeza, porque a agricultura biológica usa daí. Houve todo um advogado do diabo a subir para a hora acima e estava aqui e as alternativas e o que é que eles fazem? Os insetos vão atacar as culturas e ai meu Deus! Eu fiz isto. Isto vai dar caras muito engraçadas. Obrigada por falar isto, que eu ia me esquecendo e o tempo está quase a acabar. Que é, eu fiz bastantes caras. A minha garganta foi dar uma volta, já volta. Bastantes caras durante esta emissão, que é para termos mais captions, mais memes, não sei, as pessoas divertem-se agora. Se não sabem do que é que estamos a falar, vão ter que ir até ao nosso Instagram. Não vão ficar porque aquilo já passou a validade. Pois, mas fiquem atentos. É assim, podem ir na mesma, já não vão ver as últimas. Mas se calhar nós depois podemos fazer uma compilação e tipo no final do ano, no final da temporada, pomos no Facebook mesmo. Sim, pode ser. É instagram.com/aquecimento do verbo, se não me engano. Ou então pesquisem por aquecimento verbal. Também chegam lá. É a mesma pessoa que não usa Instagram. Procura o aquecimento verbal. Está na hora. A mandar-me calar. Viram a subtileza para me mandar calar e depois porque subiu todo um advogado do diabo pela Laura e não sei o quê. Isto soa muito mal. E não sei o quê, e disse tudo e mais alguma coisa. Pois soou. Bem, o nosso tempo está a chegar ao fim, Laura. Peço desculpa por cortar-te a palavra assim. E ri-se disto. Só falta o riso maléfico. É honesto. É honesto esse riso, pois eu sei. Não, é honesto. O tempo está a acabar e o Hugo tem de dizer Bem, toda uma lenga-lenga que é quando passa o aquecimento verbal em que rádios? Passa na Rádio Utopia todos os sábados às 3 da tarde e na Rádio Ideias ao sábado às 2 da tarde. Na Rádio Zero ao domingo às 6h30 da tarde. As repetições na Rádio Ideias é quarta-feira às 2 da tarde, na Rádio Utopia quarta-feira às 8 da noite e na Rádio Zero terça-feira às 10 da manhã. aquecimentoverbo@gmail.com, facebook.com/aquecimentoverbo e aquecimentoverbal.blogspot.com. E é toda uma seriedade que desce nele quando ele diz mas digo muito rápido, tenho que dizer mais pausadamente. Não, isso é tipo bula de remédio, qualquer contraindicação, não sei o quê. Isto tudo está como foto de capa da nossa página do Facebook. Vão ao motor de busca e põem aquecimento, espaço verbal. E é o primeiro link logo que aparece. Mas ele gosta de dizer isso. Volta ao apelo. Tem que ser. Novas rádios com novos horários, por favor, para exercitar a memória do Hugo. Porque em rádio tem que ficar. Em rádio tem que ficar. Bem, por esta semana é tudo. Laura, tudo. Diz que sim. É tudo. Por agora. É tudo. Mas isso está... Jesus. Não. Foi um berro aqui. Desculpem mais os vossos ouvidos. Mas isso não. Isso era plágio. Isso era um plágiozinho. Até para a semana. Até para a semana.